O crime de estupro de vulnerável está descrito no artigo 217-A e representa um tipo de estupro diferente daquele descrito no artigo 213, uma vez que a necessidade de violência ou de grave ameaça ela não está presente para configurar o crime e tampouco é necessário que a vítima deixe de consentir. Ou seja, a vítima, para todos os efeitos no artigo 207-A, não é capaz de dar consentimento válido, quer pela sua idade, quer pela sua condição mental ou na forma do parágrafo 1º, mesmo que por qualquer outra causa ela esteja impossibilitada de consentir, por exemplo, se ela se encontrar desacordada. O artigo 217 ele diz ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena reclusão de 8 a 15 anos. E o parágrafo 1º incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Ou seja, eu estou tratando aqui efetivamente de uma condição bastante abrangente em que a vítima não pode consentir. Tratando primeiro do fator etário, ou seja, o artigo 217-A, até 2015, mais ou menos, ele tinha a interpretação de que a presunção, aqui seria uma presunção de violência, e aí a partir de então, também não seria uma presunção absoluta, que o comportamento da vítima ou a sua experiência sexual, ainda que precoce, poderia ali efetivamente dar a ela a capacidade de decidir ou não manter relações sexuais com um adulto. Por outro lado, quando nós estamos tratando da jurisprudência atual e dos entendimentos consolidados no STJ e nos tribunais estaduais, nós temos que hoje a presunção de violência ela é absoluta, ou seja, não existe qualquer justificativa que possa autorizar uma menor de 14 anos ou um menor de 14 anos, o artigo 217 não faz distinção de gênero, a consentir com a prática sexual de qualquer natureza. Efetivamente, a idade de consentimento são os 14 anos de idade para a prática de qualquer relação sexual. E de qualquer outra forma, levamos em consideração também no parágrafo 1º que essa conduta ela também pode se enquadrar a pessoas que tenham enfermidades ou deficiências mentais e que por essa razão não tenham o necessário discernimento para a prática do ato sexual. Né? Vamos pensar, por exemplo, nas pessoas que padeçam de síndrome de Down e que por essa razão tenham não apenas uma sexualidade mais exacerbada dentro da literatura, né, ou que possam apresentar episodicamente esse comportamento, ainda que maiores de 14 anos, elas não têm a mesma maturidade intelectual, a mesma maturidade afetiva para consentir com a prática sexual, ao menos na forma que o legislador assim expressou no parágrafo 1º. É uma questão delicada, porque efetivamente o parágrafo 1º não diz qual é a enfermidade ou deficiência que pode acarretar nesse vício de consentimento. Eu fico imaginando, por exemplo, se uma pessoa que padeça de erotomania ou ninfomania, né, no linguajar popular, poderia ou não se enquadrar numa condição psíquica em que ela não poderia efetivamente oferecer a resistência ou dar o consentimento de maneira válida. Essas são questões bastante tormentosas e na prática realmente nós encontramos a aplicação do artigo 217, sobretudo quando a vítima é realmente menor de 14 anos, e aí não há dúvida com relação a essa presunção de violência, falarei sobre isso em breve, ou por qualquer razão, se ela está desacordada, embriagada, drogada, né, como no caso em que a pessoa tenha sido vitimada por um crime conhecido normalmente como Boa Noite Cinderela. A pessoa ela coloca droga na bebida e aí efetivamente, deixando a pessoa fora de si, mantém com ela relações sexuais que, independente da sua natureza, não foram obtidas com consentimento válido, isso que a vítima estava completamente fora de si, o que é válido, inclusive, para vítimas que estejam completamente alcoolizadas, na medida em que não estejam mais discernindo nada ao seu redor. O que nos coloca na situação bastante delicada de compreender que um casal que seja completamente embriagado e mantenha relações sexuais possa efetivamente, por parte da vítima, ter o comportamento da embriaguez como o comportamento suficiente para descrever a conduta do fato típico na forma do parágrafo 1º do artigo 217-A, e por parte do autor do fato, a embriaguez não excluiria a culpabilidade por outro lado, segundo a teoria da actio liberi in causa, conforme nós já vimos quando estudamos
lá na parte geral, os efeitos da embriaguez com relação à culpabilidade do agente. É importante considerar para todos os efeitos que esse limite do discernimento é que vai dar o tom da ocorrência ou não do delito. Eu discordo um pouco quando vejo a jurisprudência e a doutrina falando em violência ficta ou falando efetivamente em violência presumida. Porque, na verdade, não está em jogo a violência ou a grave ameaça que nem estão incluídas na forma do delito, mas sim o vício de consentimento. É o vício de consentimento que é a chave para efetivamente configurar o delito sexual. E no caso do artigo 217-A, é a prática do ato libidinoso com pessoa em certa situação, tal qual a idade ou a condição psicológica ou a condição de consciência, que vai efetivamente tornar essa pessoa vulnerável e aí incapaz de dar o seu consentimento de forma válida e, portanto, aí autorizar a reprimenda penal contra aquele que, abusando dessa situação, mantenha com a vítima qualquer tipo de relação sexual, seja a penetração vaginal ou conjunção carnal, seja qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Nesses casos, nós enfrentamos os mesmos problemas do âmbito da prova que nós enfrentamos os outros crimes e com um agravante. A vítima frequentemente ou não se lembra porque estava desacordada, ou efetivamente, se é menor de 14 anos, é jovem demais e por essa razão mesmo goza de pouca credibilidade social. E essa falta de credibilidade, frequentemente imputando, como nós já vimos, a prática do fato criminoso tão grave a uma pessoa próxima da família ou com ascendência sobre a vítima, e por essa razão mesmo, gerando um grande trauma na família, não seria até exagero, ou seria até leviandade da minha parte falar apenas em desconforto social, que realmente ocorre um trauma na família, sobretudo com relação à pessoa da vítima, e nesses casos, muitas vezes o conflito ele é abafado, ele fica no âmbito interno da família, e aí efetivamente as dificuldades de prova são muitas. O que vem sendo remediado, por outro lado, do ponto de vista da jurisprudência, com um grande poder concedido à vítima na hora de narrar os fatos em juízo. Porém, não se consegue estabelecer nesse âmbito um cenário adequado ao princípio da presunção da inocência. Muitas vezes porque reverte-se o ônus da prova ao acusado na medida em que ele passa, então, a ter que questionar a palavra do ofendido ou da ofendida, que passa a ter, do ponto de vista jurisprudencial, muito mais força do ponto de vista da prova. Isso porque a jurisprudência assim o reconhece, não porque o nosso sistema de valoração da prova tenha aderido a um sistema tarifário ou por qualquer razão que vai estabelecer uma hierarquia pré-determinada no âmbito probatório. Ainda assim, o combate à violência sexual é algo que se impõe à nossa sociedade, embora a via penal não me pareça ser a única ou a mais adequada nesse sentido. É preciso eliminar a violência sexual da nossa sociedade e para isso nós precisamos de um trabalho massivo, na medida de nós devemos efetivamente eliminar do nosso ambiente, ou do nosso seio, qualquer tipo de comportamento que naturalize ou normalize o estupro. Não é incomum, não só nas redes sociais como na sociedade, comentários com relação a meninas que na verdade são adolescentes, muitas vezes crianças de 12 ou 13 anos, como aconteceu recentemente, ou quase recentemente, com a participante do MasterChef infantil. As pessoas estavam ali fazendo comentários libidinosos, né, comentários sexuais em relação a uma adolescente, a uma criança, e efetivamente, se isso não configura o delito de estupro de vulnerável por si só, demonstra que a sociedade muitas vezes ainda atribui à vítima a característica que enseja o crime. Problemas dos mais severos, dos mais tormentosos, mas por essa razão nós não poderíamos deixar de abordá-lo.